E já são 7 horas em todo o espaço nacional. Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. Bem-vindos à última edição do Manhã Girassol, o seu programa matinal. Começamos pontualmente às 7 da manhã, vamos juntos até bem perto das 9 horas com o melhor da informação. Tudo aquilo que faz notícia no país e no mundo. Bem-vindo. Bom dia, Girassol. Nesta última edição, como tem sido habitual, vamos dar o tiro de largada. Vamos à rua conferir como estão as coisas a esta altura com o suporte do CISP. As imagens do trânsito a esta altura, o quadro geral, vamos conferir tintim por tintim. De largada, as coisas estão, o trânsito não está tão fluido por conta do mau estado da via, o que obriga os automobilistas a procurarem alternativas aí mesmo. Agora, o mercado do Quicolo, uma movimentação frenética de pessoas e automobilistas. É este o cenário a esta altura para quem vai se dirigir ao mercado do Quicolo. Trânsito completamente carregado, não se recomenda. O que recomendamos a esta altura é muita paciência para todos aqueles que vão trafegar por este troço aí no mercado do Quicolo. Rumamos para um outro ponto, estamos a olhar agora para a Avenida Fidel Castro. O trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. Neste ponto em que lhe damos a ver, recomenda-se para quem vai circular a esta altura neste ponto da Fidel Castro, trânsito na zona verde está Canaua. Agora, na Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy, propriamente na Bomba dos Mirantes, o trânsito faz-se de forma fluida. Apenas uma paragem imposta pela travessia dos peões, mas o que se pode dizer a esta altura sobre a situação rodoviária na Bomba dos Mirantes é que está Canaua, é só escorregar, é só circular. Aqui na zona da Camama, bem ao pé da Rede Girassol, o trânsito também está fluido, faz-se tranquilamente a esta altura, quando são 7 horas e 2 minutos em todo o espaço nacional. Recomenda-se, é só escorregar, é só deslizar a esta altura na Camama. Estamos a olhar para a Avenida Diolinda Rodrigues. O trânsito está carregado nos dois sentidos, lentinho, para quem vai circular a esta altura na Avenida Diolinda Rodrigues. Há também uma movimentação frenética de pessoas a esta altura que vão se dirigindo para os seus mais variados destinos, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito a este cenário, trânsito completamente carregado. E na zona dos congoleses, este é o cenário, trânsito completamente fluido, os automobilistas trafegam sem quaisquer constrangimentos, apenas uma paragem, aí, um engarrafamento na zona de serviço, mas o certo mesmo é que na via principal o trânsito faz-se de forma tranquila. Estamos a olhar para a zona do Cacenda, ao pé do viaduto. O trânsito, recomenda-se, está completamente fluido também, a semelhança de muitos pontos que demos aqui a ver a nossa audiência. Trânsito faz-se tranquilamente. No Largo Serpa Pinto, este é o cenário, uma marcha lenta no sentido descendente, mas circula-se também com alguma lentidão, mas circula-se já no sentido ascendente. O trânsito faz-se numa boa, é só deslizar. Deixamos o trânsito e vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta sexta-feira. E vamos começar na capa do jornal O País, que tem tudo, e titula: nesta sexta-feira, Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos recebem a mais alta distinção militar. Colisão de viaturas no Namibe, tragédia na Serra da Leba, provocou 30 mortos e 32 feridos graves. O jornal O País, agora em Moçambique, escreve: Daniel Chapo questiona se acordo geral de paz ainda está em vigor no país. Chapeiros retomam atividades depois da greve em Maputo.
Na imprensa portuguesa, o Jornal de Notícias titula: Berardo acusado de burla de 1.000 milhões em empréstimos para a compra do BCP. Obteve financiamento do CGD, do BES e do próprio BCP melhor, e deu como garantia as ações a adquirir e obras de arte da sua fundação, mas nunca pagou. Ainda na capa do Jornal de Notícias, calor fora de época no Douro e em Trás-os-Montes traz forte quebra na produção de vinho e azeite. O Jornal Globo escreve: pronunciamento na TV, Lula chama de traidores da pátria políticos brasileiros que apoiam chantagem de Trump. O presidente diz que vai insistir nas negociações, mas não descarta retaliação e recurso ao OMC, assim é que está correto. É tempo para rumarmos para Girassol FM. É a nossa primeira conexão nesta sexta-feira com João Alves, aí na Girassol FM. Vamos dar-lhe a ver, a esta altura, o que acontece na estação radiofónica da Rede Girassol, nos 102.7. O bom dia para o João Alves, a esta altura, na condução do Bom Dia com a Energia. Olá, João, muito bom dia. Boa sexta-feira. Olha, bom dia, Iracelma, bom dia também para os nossos telespectadores. Obrigado, uma boa sexta-feira também para si, não é? Hoje é um dia mais, como se diz, mais soft, mais canaua, né? Um dia mais soft, mais canaua também. Mais canaua. Exatamente, mas assim, um dia também de muita alegria para muitos, não é? Que não vão trabalhar no fim de semana. Infelizmente não é a nossa realidade, João, não é a nossa realidade. Então, a nossa alegria é mesmo aquela alegria que faz parte da nossa essência, não é? Nossa alegria diária, mas não é porque não vamos trabalhar ou vamos trabalhar. Não, pelo contrário, eu acho que nós ficamos aborrecidos ou tristes quando não vamos trabalhar. Eu pelo menos penso assim. Não é bem assim. Pois você ficou atenta, não é? Não é bem assim. Pois, o descanso é sempre necessário, Iracelma, lembra-te disso. O descanso é sempre necessário, João. Aproveitar para estar com a família, fazer aquelas coisinhas que nós não conseguimos fazer por conta da dinâmica do trabalho, por conta das responsabilidades. Então, eu acho que o descanso é sempre necessário. É sempre necessário, repito, porque tu disseste muito bem, estar com a família, tratar de alguns assuntos que não conseguimos tratar ao longo da semana, quiçá mesmo do fim de semana, devido à nossa responsabilidade profissional, mas é preciso descansar, porque até os motores também têm de parar por algum tempo. E estar com os cambas também. Estar com os cambas, então hoje, sexta-feira... Uma boa conversa. Eu já estou aqui a planificar como é que vai ser, não é? Como é que vai ser? Porque hoje como é que vai ser a sua sexta-feira? Vai ser ótimo. Ou o fim de semana? A sexta começa já hoje, não é? O fim de semana praticamente começa hoje. Nós começamos a procurar os companheiros, os amigos nesta sexta-feira, ao sair daqui depois de cumprirmos com a nossa jornada laboral. Depois do sábado e domingo não vou dizer nada, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar. É verdade, não, isso é muita ordem e claro, decência, claro, não é? claro, é importante. Exatamente. Tem Mas de o haver Senhor é regras. meu pastor e nada nos faltará. Tem de haver regras para tudo, não é? Porque senão fica complicado. Deixar a vida nos levar, imagina muito que a vida nos leva para lugares que não são nada bons. Mesmo. É complicado. Muitas pessoas que decidiram seguir este caminho não foram bem sucedidas. Não fujas, como é que vai ser o seu? A sexta-feira? A sexta-feira? Já o fim de semana? Eu quero saber já do fim de semana. Tenho muitos planos, mas o certo mesmo é que eu vou estar a trabalhar amanhã. Exatamente, vou estar a trabalhar, sábado, a cumprir com o meu dever. Naturalmente. Domingo vou aproveitar para descansar, porque é um dia, como dizem, muito curto. Não dá para fazer muita coisa, tão logo acordamos, quando damos por nós, já estamos na reta final do dia. Talvez por acordarmos um pouquinho mais tarde, será? Talvez. Mas o meu relógio biológico não me permite dormir para além das 8 horas. Infelizmente estamos assim contaminados, não é? Este hábito de sair da cama logo de madrugada e depois, quando chegam os outros dias que devemos ficar mais tempo na cama, já não dá. Ou acordas e ficas a olhar, a contar quantas telhas tens, ou então com quantos blocos foram feitos a casa, o teto. Exato. Senão mesmo começas dormir, a pensar na vida. Dormir já não conseguimos. Fora de questão, eu particularmente consigo dormir para além das 8 da manhã. Não consigo mesmo. Não, infelizmente. Não consegue.
Mas, João, é Pois. bom saber que o fim de semana está praticamente preenchido, não é? A tua agenda está praticamente está preenchida preenchida. e começa praticamente hoje, depois da jornada laboral, não é? Então, nós lá mais para frente vamos querer saber também como vai estar a programação do Bom Dia com Energia. Muito resumidamente, 102.7. muito resumidamente, Iracelma, vamos, como sempre, hoje é sexta-feira, contamos aqui com a presença de um músico para a nossa hora final, para termos música ao vivo, e vamos também ter aqui a presença de Ismael Chivela Yambi, que é membro do Conselho Municipal da Igreja do Quilamba, vem-nos falar sobre um culto de ação de graças que vai acontecer mesmo naquele local, a propósito dos 14 anos da centralidade do Quilamba. São estas, basicamente, as matérias principais que vão dominar este nosso encontro de hoje, todas elas naturalmente associadas à nossa boa música e também há aquelas palavras de incentivo ao trabalho, aquelas de motivação que nos caracteriza em cada dia que nasce no horizonte. Assim seremos até às 9 da manhã. Muito bem. João Alves, um até já. Um até já. Daqui a pouco nós voltamos a falar. Obrigado, bom dia para si, também para os nossos estimados telespectadores. Bom dia com energia, não pode falhar naturalmente. São 7h11. Até já, bom João dia, Alves, bom dia. E nós seguimos aqui com a atualidade no Manhã Girassol. Subiu para 30 o número de mortos causados pelo acidente de viação que aconteceu na tarde desta quarta-feira na Serra da Leba, a 35 quilómetros da cidade de Lubango. São dados em permanente atualização. O acidente ocorreu quando um autocarro com mais de 40 passageiros embateu contra um caminhão e se despistou. As autoridades deram por encerrado o trabalho de buscas e resgate. O Presidente da República, João Lourenço, manifestou-se nesta quinta-feira profundamente chocado com um brutal acidente de viação ocorrido ontem na Serra da Leba, que provocou um número elevado de sinistrados, entre mortos e feridos. Curvo-me perante a dor e a angústia das famílias atingidas por este infortúnio, escreve o chefe de Estado numa mensagem de condolências. Na sua mensagem, o Presidente da República assegura que as autoridades vão continuar a prestar todo o apoio necessário para o alívio das consequências desta tragédia, prestando toda a assistência médica disponível. Em nome do Executivo e no meu próprio, transmito sentidas condolências às famílias que perderam entes queridos no dramático acidente de viação, concluiu o chefe de Estado na mensagem. E a Assembleia Nacional rendeu na manhã desta quinta-feira homenagem às vítimas do trágico acidente de viação ocorrido na Serra da Leba, uma cordilheira montanhosa que liga as províncias da Huila e Namibe. O ato, que decorreu durante a 7ª plenária ordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura, os deputados observaram um minuto de silêncio em memória às 30 pessoas, às mais de 30 pessoas, que perderam a vida até ao momento. O acidente envolveu um autocarro de passageiros que embateu contra um caminhão de carga. Os presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos foram nesta quinta-feira condecorados, a título póstumo, pelo Presidente da República, João Lourenço, com a medalha da Palma Militar, classe única. O ato marcou a primeira de várias condecorações militares que vão acontecer até janeiro do próximo ano. A cerimónia desta quinta-feira foi testemunhada pelas antigas primeiras-damas e viúvas dos ex-presidentes Maria Eugênia Neto e Ana Paula dos Santos. A título póstumo, o Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, outorgou a medalha da Palma Militar classe única aos ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos. As medalhas foram entregues às viúvas dos estadistas, nomeadamente Maria Eugênia Neto e Ana Paula dos Santos, em reconhecimento ao papel desempenhado pelos dois na edificação da nação e no fortalecimento das Forças Armadas Angolanas. António Agostinho Neto é referenciado por ter sido o primeiro presidente da Angola independente e por ter liderado a luta de libertação nacional que culminou com a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975. A viúva do estadista, Maria Eugênia Neto, diz ser uma homenagem mais do que merecida a julgar pelos feitos do marido em prol da nação angolana.
normal, normalíssimo, até devia ser maior. É verdade ou é mentira? O que ele fez até devia ser maior. Mas chega, ele também não precisa já de nada. Podia ser agora, podia ter sido antes, mas está bem. O comandante já não precisa, quem precisa somos nós. No entanto, a viúva do presidente José Eduardo dos Santos não falou aos jornalistas. José Eduardo dos Santos é conhecido por muito cedo ter recebido o testemunho de neto para guiar os destinos de uma nação que 4 anos antes tinha acabado de ganhar a liberdade do julgo colonial que perdurou por mais de 400 anos. Dos Santos é também reconhecido como sendo o arquiteto da paz, título que lhe foi atribuído por liderar os esforços para o fim de um conflito interno que já durava mais de 25 anos. O general do Exército e antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A nossa homenagem a eles por terem conduzido o nosso país e hoje temos o privilégio de celebrarmos os 50 anos. A quando da homenagem aos 12 estadistas, a sala ovacionou demoradamente num verdadeiro sinal do merecimento da referida homenagem. E ainda nesta quarta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, condecorou oficiais generais e almirantes. Dentre os homenageados, realce para os generais André Pitra Petrov, Hélder Pitagros, Armando da Cruz Neto, Geraldo Uquachitembo Camorteiro e outros. Já entre os almirantes, destaque para Alberto da Cunha Gugu e André Gaspar Mendes de Carvalho. As condecorações visam prestar especial reconhecimento aos militares que se destacaram pelo seu exemplar contributo, promovendo também a atração e incentivo às carreiras militares, assim como a dignificação dos quadros das Forças Armadas em todos os níveis, desde os oficiais generais até aos praças, passando por unidades, estabelecimentos e órgãos militares. Os generais do Exército, André Pitra Petrov, França Andalo e Geraldo Nunda, defenderam que a condecoração é para todos que um dia, através da farda, se manifestaram comprometidos com a pátria. Estão a ser condecorados pessoas que, uns a título póstumo, infelizmente, e outros aqui presentes que participaram em quase todas as guerras para a nossa independência nacional. Representa o reconhecimento daquilo que iniciamos, porque quando metimos na guerra ou quando proclamamos as Forças Armadas, as fábulas, não contávamos que chegássemos até aqui. E tenho dito que vale a pena protegermos a nossa pátria, porque ela tem tudo para sermos mesmo o melhor país do mundo. Na classe de generais, foram igualmente outorgados com a medalha da Palma Militar, classe única, os generais Julião Mateus Paulo Dino Matroce, Gouveia de Sá Miranda. A título póstumo, foram condecorados os generais Geraldo Uquachitembo Camorteiro, Maria Mambo Café, João Luís Neto Chieto, Alberto Correia Neto, Lude Quissassunda, Filipe Felisberto Monimambo e muitos outros. Nos faz reviver os sacrifícios que tivemos durante os idos, durante a guerrilha na luta anticolonial, não é? Depois, contra os invasores que quiseram ter Angola sob a sua jurisdição. Decoração para a nossa querida Maria Mambo Café. É uma honra, um reconhecimento enorme que nós sentimos com o nome da família agradecido. Assistimos familiares a receberem essas mesmas condecorações em nome de nossos colegas. Gostaríamos tanto hoje aproveitar o abraço, aquela alegria, mas enfim, é um destino. O que queremos é agradecer, reconhecer o que o Estado tem estado a fazer. Para esta sexta-feira e sábado está prevista a 4ª cerimónia de condecorações no quadro dos 50 anos da Independência Nacional. E os novos comissários da Comissão Nacional Eleitoral tomaram posse nesta quinta-feira, em cerimónia orientada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Durante a cerimónia, os novos membros prestaram juramento de fidelidade à pátria e às leis, e
e o compromisso de exercer as funções com zelo e dedicação. A cerimónia decorreu na sala do plenário da Assembleia Nacional e contou com representantes de vários partidos políticos, membros da sociedade civil e órgãos de comunicação social. E um acordo de cooperação dos domínios da saúde, da educação, arte e cultura para benefício de crianças, adolescentes e adultos de todo o país foi assinado esta quarta-feira aqui em Luanda entre a Comissão Nacional Eleitoral para a Unesco, a Comissão Nacional Angola para a Unesco e a Fundação Giane Gaspar Martins. A parceria enquadra-se no compromisso do Executivo angolano com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. As duas instituições vão agora trabalhar nas áreas de saúde, educação, arte e cultura para ajudar crianças, adolescentes e adultos dos 0 aos 25 anos de todo o país. O presidente da Fundação GGMF, Giane Martins, destacou que este momento foi de consolidação dos trabalhos feitos entre as duas instituições. Este protocolo, acho que vai permitir-nos trabalhar, se calhar, de uma forma mais ampla. Nós, GGMF, já temos feito muito das ações que estão aqui, que predispusemos-nos a fazer. Aliás, nós, GGMF e a Comissão da Unesco, já temos trabalhado juntos há muito tempo. O que nós aqui acabamos de fazer foi simplesmente a formalização desta sinergia, desta parceria que tem sido feita. Nós temos estado muito ativos nas comunidades, a levar educação às crianças, às jovens, e eu acho que com a Unesco, agora com esta formalização, nós vamos poder ter acesso a uma mais vasta rede, né? E ter acesso, se Deus quiser, a mais parceiros que também se possam juntar a nós para esta mesma causa. O secretário permanente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco falou como a instituição olha para os trabalhos desenvolvidos pela GGMF. Olhando para o GGMF, particularmente, nós identificamos aqui sinergias, identificamos ações concretas que eles têm levado a cabo, não a partir desta data, mas porque é um parceiro que iniciou um projeto inicial como a Criança e a Água, depois emergiu para os candengues cientistas e hoje, como puderam observar na peça que foi apresentada, vários programas, desde a identificação de geossítios, desde aquilo que é a participação na preservação e na conservação da nossa biodiversidade. A parceria abrange crianças e jovens dos 0 aos 25 anos e enquadra-se no compromisso do Executivo angolano para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Olhamos para a previsão do tempo. A cidade capital vai ter o sol encoberto, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 25 graus Celsius. Umidade relativa de 74%. É tempo para o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Ora viva, muito bom dia. Está de volta ao Manhã Girassol nesta última edição da semana e vamos voltar à rua para conferir o trânsito, desta vez com Ernesto Jaime. O primeiro contacto com Ernesto Jaime nesta edição de sexta-feira, 18 de julho de 2025. Ernesto, muito bom dia. Eu espero que esteja tudo bem contigo, meu colega. Vamos à informação que se impõe sobre a movimentação rodoviária a esta altura, no ponto em que te encontras. Viva, bom dia Iracelma, bom dia aos telespectadores. Nós nos encontramos na Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Loi, por cima de uma pedonal. Por aqui a situação do trânsito é esta que se pode ver nas imagens. O trânsito hoje está fluido, um cenário, vamos dizer, estranho porque normalmente a sexta-feira é sinónimo de muita agitação, quer do ponto de vista de circulação rodoviária, bem como movimento de pessoas. É uma situação também a ter em conta, a própria movimentação já de luandenses neste ponto, vamos dizer, é meio que tímida.
tanto o trânsito que está a se fazer de forma muito fluida, transita-se ou trafega-se à vontade, não há grande destaque aqui, não há engarrafamento, mas também outro ponto a se destacar tem que ver com a mobilidade das pessoas por este perímetro. Não há tanta agitação tal como se registra noutros dias e acaba por ser um pouco estranho por ser sexta-feira. Mas, Iracelma, o ponto de situação sobre o trânsito, os dois cenários apresentam, ou seja, os dois sentidos apresentam o mesmo cenário, assim está correto. Trânsito completamente fluido aqui na Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loi. Por agora, aconselha-se, por exemplo, para quem sai do Quimbango e queira chegar ao Golf 2, aconselha-se este perímetro, está completamente descongestionado. O mesmo cenário se verifica no outro sentido, no caso, para quem sai do Golf 2 e queira chegar ao Quimbango ou pegar, por exemplo, a avenida principal de Olinda Rodrigues, o trânsito faz-se na tranquilidade, tal como referenciamos. Este é um cenário que normalmente não estamos acostumados a ver neste perímetro. Por aqui, uma nota também a se acrescentar tem que ver com o troço rodoviário, a rua que liga, por exemplo, o Avocumbi. É um troço rodoviário que normalmente é uma rua que normalmente fica muito carregada e o engarrafamento começa justamente na Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loi, antes de acessar esta mesma rua principal. Hoje o cenário também está completamente diferente. Por que será? Qual é a razão de hoje não se registrar tantos congestionamentos? Fica então a questão no ar. Mas a situação que pode-se avançar agora é esta. A radiografia que podemos fazer é esta, de um trânsito muito fluido, nada de engarrafamento, Iracelma, e também já se verifica aqui a movimentação, quer de pessoas, bem como de veículos, sobretudo os azuis e brancos, já então aqui completamente perfilados, porém apela-se sempre à questão dos azuis e brancos estarem a parar em lugares próprios, não no meio da estrada, o que pode causar engarrafamento. Os motoqueiros também já aqui a fazerem-se também presentes neste perímetro. O ponto negativo aqui nesta circunscrição continua a ser a travessia de peões em lugares impróprios, tal como podemos ver agora nas imagens. É uma situação que nós obviamente vamos continuar a falar sempre que notarmos este mesmo incidente. Algumas pessoas falaram para nós que têm problemas de vertigem, Iracelma, por isso é que não atravessam na pedonal. Mas é um ponto que vamos continuar a falar, obviamente. É esta a situação que se pode descrever aqui, é esta a radiografia que se pode fazer neste primeiro apontamento. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime, a partir da Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loi, onde o trânsito está com um cenário atípico, trânsito completamente fluido a esta altura, o que não tem sido normal num dia como hoje, sexta-feira, um dia normal de trabalho. O que é normal mesmo a esta altura é a conexão com a Girassol FM, é para lá onde nós vamos agora. Estamos mais uma vez conectados com o Bom Dia com a Energia. Voltamos a levar a televisão à rádio e trazemos a rádio à televisão. Olá, João Alves, uma vez mais, bom dia, boa disposição, porque é sexta-feira. Mas a esta altura estou curiosa para saber quem vai ser o músico que vai abrilhantar esta sexta-feira o palco do Bom Dia com a Energia. É verdade. E bom dia Iracelma, bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Por consenso da equipa, isto ficou ainda como surpresa. Nós ficamos aqui a conversar um bocadinho no off e tal. Vamos já anunciar? Não vamos, fica ainda assim. Então vamos guardamos isso. Criar alguma expectativa. É um suspensezito para quem nos acompanha a esta hora da manhã, é verdade. Mas vamos a
assim, e agora também para os nossos estimados rádio ouvintes e telespectadores, avançar a conversa com o nosso convidado para hoje. Vamos falar com o pastor Ismael Chivela Yambi. Pastor, muito bom dia. Muito bom dia. Aproximar-se mais um bocadinho o microfone, por favor. Pois bem, então, como é que está essa disposição esta sexta-feira? Muito bom dia, muito obrigado. A disposição está boa, estamos aqui. Deu para mexer um pouquinho a cabeça com as músicas que estamos aqui a tocar, não é? Graças a Deus, deu para... Mover um pouco o esqueleto, é importante. Pois bem, pastor, vem aqui para então falar-nos do culto da Ação de Graças. Vai acontecer já amanhã, sábado, certo, dia 19, e é tudo a propósito de mais um aniversário da cidade do Quilamba. Já comemorou, portanto, já foi assinalado este aniversário na semana passada, mas vocês têm ainda assim um culto de Ação de Graças que me acredito fazer parte do leque de atividades. Mais uma vez, muito bom dia. Também, vamos ouvir um pouco e depois vamos sair. Na verdade, venho falar sobre esse culto. É um culto ecumênico, alusivo, né, ao 14º aniversário da cidade do Quilamba. Já foi assinalado na sexta-feira. Então, a administração municipal do Quilamba e o conselho das igrejas também do município, então, estamos realizando este culto ecumênico. Culto ecumênico de ação de graça, que tem um tema muito forte: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, vai acontecer já amanhã, dia 19, às 8 horas, dentro da centralidade do Quilamba, junto à administração, e está a ser preparado. Pois o que é que vocês pretendem alcançar? Quais são os objetivos de realização deste culto ecuménico amanhã? Normalmente os cultos de ação de graça é mesmo para engrandecer ao nome do Senhor por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Sendo que é o 14º aniversário, então nós queremos trazer mais almas para o Senhor e glorificar a Deus por tudo que Ele fez durante esse percurso de tempo da nossa cidade. Pois bem, como é que o pastor vê hoje por hoje as vossas relações, portanto, da igreja, e praticamente vamos só nos cingir de concreto ali na centralidade com a comissão de gestão da centralidade do Quilamba? Como é que são as vossas relações? As nossas relações, igreja com administração, têm sido boas relações, e principalmente nos últimos tempos a aproximação da administração com as igrejas tem sido muito boa. Temos partilhado bons momentos, e a prova disso é que a própria administração marcou o princípio de juntar-se com a igreja para então saudar o 14º aniversário da centralidade. Então tem sido boa. A juventude é apontada como uma franja da sociedade que, vamos assim dizer, mais desvirtuada, mais erros de comércio. Qualquer situação que aconteça que não é de agrado da sociedade é logo apontar: são os jovens que assim cometeram. Qual tem sido o papel da Igreja neste quesito, na mobilização, na sensibilização da juventude para que saia dos maus caminhos? João Alves. Na verdade, a Igreja sempre desempenhou um papel muito preponderante no que diz respeito à sociedade. E ela tem vindo a sensibilizar, neste caso com a palavra de Deus, promovendo mais atividades dentro da própria sociedade. Nós voltamos aqui a pouco com esta conexão com a Girassol FM. A esta altura, uma conversa bastante interessante sobre um culto de ação de graças que vai ser realizado amanhã na centralidade do Quilamba por ocasião dos 14 anos de existência desta cidade. Mas continuamos a olhar para a atualidade. A produção de petróleo de Angola atingiu mais de 30 milhões de barris em julho deste ano, o que corresponde a uma média diária de 1 milhão de barris por dia, um pouco abaixo do previsto pelo governo. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANPG, que indica ter a produção de gás associado atingido 71.929 milhões de pés cúbicos, correspondente a uma média diária de 2.398 milhões, dos quais 1.073 foram rejeitados para manutenção da pressão dos reservatórios. 873 milhões de pés cúbicos foram disponibilizados à fábrica ALNG e 278 milhões foram utilizados para a geração de energia nas instalações petrolíferas. Segundo o Jornal de Angola, a fábrica ALNG produziu 3.361.000
e 319 barris de petróleo equivalente. O previsto eram 4.331.282 barris de óleo equivalente, o que representa uma redução de 22% devido à paragem programada das operações de 16 a 26 de junho para trabalhos de substituição do permutador de calor. A inspeção e reparação dos compressores corresponderam a uma média diária de 112.044 barris de óleo equivalente, dos quais 95.081 de LNG, 7.203 de propano, 5.468 de butano e 4.292 de condensados. O comunicado aponta que na Associação de Cabinda, a produção de LPG foi de 359.168 barris, correspondendo a uma média diária de 11.972 barris, repartidos pela produção de propano, de 6.912, de butano, 4.714 barris, e LPG onshore, de 316 barris. Para o período em análise, os levantamentos de Angola foram de 27.888.106 barris, correspondendo a uma média de 929.604 barris de petróleo por dia, contra 1.041.444 previstos, sendo que a concessionária efetuou o levantamento de 6.517.481 barris, correspondentes a 23% do total dos levantamentos. Foram realizados trabalhos em 26 poços, sendo 8 operações de intervenções em poços produtores, dos quais 2 concluídos, 9 operações de perfuração, completação em poços de desenvolvimento, 8 poços abandonados. Que operam no ramo petrolífero. A intenção foi manifestada pelo presidente do Conselho de Administração da agência, que falava durante o fórum que abordou nesta quinta-feira, aqui em Luanda, o impacto financeiro no conteúdo local, uma iniciativa da Corporação de Serviços Globais na promoção do empresariado angolano. A iniciativa da Global Service Corporation junta-se aos esforços do executivo angolano em fortalecer a economia do país, tendo como foco o desenvolvimento sustentável e a redução da dependência de empresas estrangeiras. Entre as dificuldades do conteúdo local relevante no desenvolvimento do setor petrolífero está o financiamento, diz o PCA da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Paulino Jerônimo, e o CEO da Global Service Corporation, Edson Cachivela, entende que o setor financeiro deve dar mais suporte às empresas, dada a sua exigência. O setor petrolífero é muito exigente e as empresas têm que ter capacidade operacional e de tesouraria para suportar os compromissos. É só que nem sempre as entregas e o compromisso dos pagamentos ao nível do setor é proporcional. Então, é necessário que haja um setor financeiro que consiga dar suporte às empresas, porque senão não tem capacidade para subsistir ou para prestar serviço ao nível desse ramo. A banca está aberta a encontrar soluções, vamos em conjunto encontrar soluções para ver se desenvolvemos as empresas locais. Mas também temos outra componente que nós gostaríamos de ver desenvolvida. É o investimento das empresas internacionais em construir fábricas aqui para fabricar material para a indústria petrolífera. Significa isto, que gerariam empregos, gerariam riqueza, que é isso que nós precisamos em Angola. O conteúdo local tem que contribuir definitivamente para a industrialização deste país. O evento contou com a presença dos principais players da indústria petrolífera, desde gestores, empresários e representantes internacionais. Os projetos devem ser reais e atingíveis. Devem ser projetos em que os bancos consigam ver realização. Só assim é que os bancos poderão efetivamente investir se sentirem que os projetos podem ser alcançáveis. O Fórum sobre o Impacto Financeiro no Conteúdo Local é um evento que reafirma o compromisso com a promoção do empresariado angolano. E continuamos na senda das contas, agora com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. A
Lobito Atlantic Railway, empresa concessionária de infraestrutura ferroviária e portuária, responsável pela gestão, operação e manutenção do corredor do Lobito, recebeu esta semana o primeiro lote de 100 vagões porta-contentores concebidos para o transporte ferroviário de minérios entre Angola e a República Democrática do Congo. De acordo com uma nota da instituição, os equipamentos transportados a bordo de um navio representam a primeira fase de uma encomenda total de 275 unidades fabricadas pela gigante chinesa China Railway Rolling Stock Corporation, maior produtora mundial de material ferroviário. Segundo a LAR, os novos vagões serão colocados em operação imediata, já que desempenharão um papel fundamental no transporte de cobre, enxofre e outras mercadorias compartilhadas entre os dois estados que operam ao longo da linha férrea. A Standard de Gestão de Ativos lançou nesta semana o Standard Valor, um fundo especial de investimento em valores mobiliários aberto que visa proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira diversificada de instrumentos financeiros, segundo um comunicado da Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo. O montante mínimo de subscrição é de 100 mil kwanzas, correspondente a 2 unidades de participação, ou seja, para efeitos de contribuição do fundo, o valor inicial da unidade de participação é de 50 mil kwanzas, sendo o montante mínimo estabelecido para efeitos de subscrição inicial e subsequentes de 100 mil kwanzas. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quinta-feira em queda. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $68 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $2 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 14 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $422, uma queda de $3 do valor negociado no último fecho, 384 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.320, menos $116 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.332, uma queda de $12 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $655, mais $3 do valor negociado na última sessão. A informação continua no Seu Manhã Girassol. Mulheres empreendedoras em Benguela voltaram a manifestar preocupação com o excesso de burocracia e com as dificuldades na aquisição de financiamento. A classe esteve nesta quarta-feira reunida com a vice-governadora para o setor político e social no encontro de auscultação. Durante 2h30, a vice-governadora de Benguela ouviu as mais diversas preocupações das mulheres que todos os dias procuram ajudar no crescimento do país através do empreendedorismo. Das várias preocupações apresentadas a Kátia Cachuco, consta as burocracias das instituições no processo de legalização das iniciativas de negócio. Primeiro são as burocracias dos documentos, porque muitas das vezes nós temos vontade de fazer mais, mas encontramos muita dificuldade nos nossos bancos. Estamos a passar por muitas dificuldades em empreender os nossos negócios, mas o governo está aqui para ajudar estas mulheres e esperamos que haja resultados positivos, nesta parte da governação. Outra situação tem a ver com a falta de abertura ao financiamento. Um crédito para alguém que é funcionário público e nós que não somos funcionários públicos é bem difícil. Na verdade é triste. Empreender com o nosso dinheiro próprio não tem sido fácil, porque muitas das vezes o nosso dinheiro não tem uma vida própria, que é para mantermos o nosso negócio. Já se houvesse financiamento, seria uma mais-valia para nós. Em gesto de reação, a vice-governadora para o setor político e social reconheceu as preocupações das mulheres empreendedoras e deixou claro que alguns problemas serão brevemente ultrapassados.
Para facilitar este acesso, tanto ao crédito como a outras formas de apoio, nós temos as cooperativas. Mulheres, organizem-se, 10, 7, 8, formem cooperativas. Um dos motivos de estarmos aqui também é este, comunicar, informar, dizer assim, estamos ali, as preocupações são muitas, mas conseguimos ainda fazer alguma coisa e, sobretudo, comunicar melhor. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, destacou nesta quarta-feira na cidade do Quito o papel estratégico da Expo BIE na dinamização do intercâmbio comercial entre produtores, distribuidores e consumidores. O responsável falava na abertura do evento que decorre até ao dia 19 deste mês e sublinhou a importância de fomentar parcerias estratégicas que promovam a inovação e reforcem a competitividade na produção nacional. No seio dos expositores, as expectativas são altas. No âmbito das celebrações dos 50 anos de independência de Angola, decorre de 16 a 19 de julho de 2025 a segunda edição da Expo BIE, promovida pelo governo angolano. A cerimônia de abertura foi marcada pelo tradicional corte da fita, ato liderado pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que na ocasião destacou o papel estratégico da Expo BIE como catalisadora do intercâmbio comercial entre produtores, distribuidores e consumidores. O governante sublinhou também a importância de fomentar parcerias estratégicas que promovam a iniciativa e reforcem a competitividade da produção nacional. Quem partilha da mesma ideia é o representante de um dos institutos de saúde que vê no evento uma oportunidade única para transmitir valores culturais nas comunidades. A exposição é a transmissão daquilo que é a cultura da nossa comunidade e, enquanto uma instituição de ensino, estamos vinculados àquilo que é a educação da própria sociedade, razão pela qual fizemos parte desta atividade, que é essa Expo. Estamos aqui para mostrar os nossos serviços, mas de forma particular, fazer parte também daquilo que é a transmissão de forma global daquilo que é a cultura da nossa província. Durante os dias da feira, o público terá o privilégio de conhecer de perto a criatividade, resiliência e o talento dos empresários e produtores locais. Fernando Mussung acredita que este evento tem como foco dar visibilidade às iniciativas locais. Na verdade, temos duas principais áreas de atuação, que é a agricultura e construção civil. Mas aqui estamos apenas para representar a agricultura, como entramos no ramo de produção de sementes, então viemos aqui para representar aquele que é o nosso novo ramo. A província do Bié é considerada o maior palco de negócio do coração de Angola. Tem um histórico forte na produção de tubérculos, cereais, raízes e fruticolas. Luanda vai ser palco do Fest Finanças 2025. O evento acontece no dia 23 de agosto próximo e para falar mais sobre este assunto está comigo Arão Daniel, que é membro da organização. Arão, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito bom dia, Iracelma. Bom dia, telespectadores. Exatamente. Fest Finanças acontece no próximo mês, mas para início de conversa, o que é isto, o Fest Finanças? Fest Finanças é um evento de finanças, totalmente de finanças, voltados a apoiar, não é, a nossa juventude angolana. Nós teremos temas muito pertinentes e teremos convidados também expertos, especialistas, para então falarmos dos diversos temas de finanças no Fest Finanças. Qual é o principal objetivo deste evento? O principal objetivo do Fest Finanças é transformar a maneira como os angolanos lidam com o dinheiro. Teremos temas voltados à gestão de crises, investimento, mercado de capitais e muito mais. Falou que terão temas bastante pertinentes. Que temas são estes? Bom, os temas estão divididos, não é, de acordo com as salas e dinâmicas que nós teremos. Nós teremos salas para CFOs, então teremos temas voltados ao mundo corporativo, mas com especialistas, CFOs, diretores e gerentes que lidam com finanças de empresas. E alguns temas?
que vão dominar este evento, a primeira edição do Fest Finanças? Um dos temas do Fest Finanças é a fusão e aquisição de empresas, não é? Que nós abordaremos na sala de CFOs, sala de finanças corporativas, e também falaremos de temas de programação psicológica para ajudar então os nossos participantes a lidarem com crises financeiras. Quem são os convidados para este Fest Finanças? Nós temos vários convidados, uma média de 50 oradores, desde a banca, executivos, oradores brasileiros que estarão conosco. Quem estiver interessado em participar? Quem estiver interessado em participar pode contactar-nos através deste contato que eu vou deixar aqui agora, 934 47 54 54. Repito, 934 54 54. Ou pode visitar-nos em www.festifinanças.com. Arão Daniel, muito obrigada. Vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol e desejo êxitos na realização deste evento no próximo mês, dia 23, aqui em Luanda. Muito obrigado. E nós já seguimos com a dinâmica normal aqui do Manhã Girassol. Olhamos agora para a previsão do tempo. Rumamos para a cidade do Lubango, que tem a previsão de sol encoberto, uma mínima com temperatura mínima prevista de 10 graus e máxima de 26. A umidade relativa vai chegar pelo menos aos 31%. Vamos fazer mais um intervalo. Até já. Estamos de volta ao Manhã Girassol nesta altura. E o contacto a esta altura é com o Ernesto Jaime, que está a trazer-nos a fotografia de alguns pontos no que a mobilidade rodoviária diz respeito nesta sexta-feira. Vamos mais uma vez ao contacto com o Ernesto. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Se no primeiro contacto o trânsito estava completamente fluido nos dois sentidos, a esta altura, eu vejo aí um trânsito lento, podemos assim dizer. Bom dia, mais uma vez, Iracelma. Sim, no primeiro apontamento estava tudo fluido, porém agora o trânsito está mais carregado. Sabe-se que as vias alternativas muitas vezes, não muitas vezes, mas sim desempenham um papel preponderante para aquilo que é o desafogar do trânsito nas principais avenidas, e esta é uma via, vamos dizer, alternativa. É a rua principal que liga a Pedro de Castro Vanduna em Loi e o Avocumbe. No caso, quem está, por exemplo, a sair de pontos como Quimbango, Golf 2 e queira chegar, por exemplo, ao Avocumbe, ou queira passar o Avocumbe e chegar ao centro da cidade, este é o troço rodoviário, esta é a rua principal que normalmente muitos automobilistas usam para então chegar aos pontos que já referi. É um ponto crucial no que diz respeito também à circulação rodoviária, e sabe-se que as vias alternativas normalmente acabam por descongestionar as principais avenidas. É importante frisar que muitas destas mesmas vias encontram-se não em bom estado devido aos buracos que são então advindos de consequências de chuvas, mas aqui este troço rodoviário, esta rua principal, uma via alternativa. Por aqui há já o tapete asfáltico, mas o que é certo mesmo, o engarrafamento por aqui continua e de todos os lados. Tal como pode-se ver nas imagens, este é um caminho, vamos assim dizer, um caminho que muitos automobilistas também vão procurando para quando aqui o trânsito nesta rua principal está afogado. Muitos automobilistas procuram outros caminhos, procuram contornar esta situação, e é exatamente o que se pode ver nestas imagens. Automobilistas procuraram outros meios de poder chegar aqui até essa rua principal, e o certo mesmo é que há então também a questão
situação de cedência de passagem aqui, de certa forma, os agentes reguladores de trânsito aqui também a colocarem a ordem que muitas vezes se impõe nas mesmas vias, não só nas principais, mas também nas terciárias. Por aqui o movimento de motoqueiros, mototaxistas é frequente, tal como se pode ver aqui. A circulação de mototaxistas nesta via principal é acentuada. Sabe-se que os motoristas ou os mototaxistas também desempenham um papel preponderante para aquilo que é a mobilidade urbana, no transporte de passageiros de um lado para o outro. Aqui então há também se fazerem sentir neste perímetro, um perímetro que é também destacado com os vários bairros que estão então adjacentes nesta mesma zona, nesta mesma circunscrição, e daí então se verificar também a presença de muitos mototaxistas. Iracelma, o certo mesmo é que aqui o trânsito está carregado. Para quem quer chegar ao centro da cidade ou queira chegar, por exemplo, ao Hospital do Avocumbe, que também recebe muitos cidadãos, o melhor mesmo é procurar vias alternativas para então chegar a estes pontos já referidos. Iracelma, é este o ponto de situação que se pode avançar sobre a circulação rodoviária aqui na rua principal do Avocumbe. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. O trânsito carregado na rua principal do Avocumbe, e nós vamos continuar a olhar para a movimentação rodoviária, agora com o suporte do CISP, mas deixamos a capital do país e vamos olhar para o trânsito na província da Huila. Temos a esta altura o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto, vamos dar a ver a nossa audiência as alternativas a esta altura para quem vai circular na província da Huila. Estamos a olhar para a Rua do Governador. Trânsito completamente fluido, é só deslizar, é só escorregar. Trânsito canaua, podemos assim dizer, na Rua do Governador, na província da Huila, onde o Rei Sol também já deu o ar da sua graça. Continuamos a olhar para a província da Huila, estamos a olhar para a via do Prédio dos Médicos, onde o cenário também é completamente favorável para os automobilistas que a esta altura circulam neste ponto na província da Huila. Deixamos às 8h03, começou a sua jornada laboral há sensivelmente 3 minutos e nós voltamos à conexão com o João Alves nesta edição de sexta-feira, um dia mais soft, não é? Um dia de mais música, sempre com boa informação, mas é um momento de descontração, não é? A esta altura as pessoas vão já se preparando para viver com muita intensidade, mas com ordem e decência também, o fim de semana que está aí às portas, não é, João Alves? É verdade, Iracelma, mais uma vez bom dia para si, também para os nossos estimados telespectadores. Dizias muito bem, a viver a vida, mas tudo de forma regrada, né? Tudo tem a sua medida, tudo tem os seus limites e não devemos exagerar, não ultrapassar dos nossos limites para não faltar com respeito ao próximo. E hoje, a sexta-feira, disseste muito bem, estamos aqui com muita boa música, conversa amena. Já aqui tivemos o pastor Ismael Chivela Yambi, que é membro do Conselho Municipal das Igrejas do Quilamba, que esteve-nos a falar do culto ecuménico que vai acontecer já amanhã, sábado, dia 19. Portanto, um culto ecuménico a propósito de mais um aniversário da criação da cidade do Quilamba. Aconteceu na passada sexta-feira, o dia foi na passada sexta-feira, mas as atividades naturalmente continuam e amanhã haverá este culto ecuménico. Para além também de outras informações soltas sobre o que acontece no nosso país, no mundo e também na arena do desporto, contamos sempre com a presença da redação desportiva neste nosso programa de segunda a sexta-feira para dar-nos conta das notas do desporto ao nível do país e além fronteiras. E assim, este programa, com esta música, estás a ouvir aí a música fundo, não é? Estou a ouvir, sim. Música boa, música para mexer a cabeça. Estava a dizer, de manhã o Bom Dia com Energia recebeu a bênção, não é? O pastor esteve aí, esteve para falar sobre as celebrações do culto ecuménico por ocasião dos 14 anos de existência da centralidade do Quilamba, mas também foi uma oportunidade para expulsar os maus espíritos, não é? Que os que estavam aqui eventualmente estavam aí a pairar. Os que estavam aqui já saíram a correr. Já foram todos expulsos.
saíram a voar, como se diz, Iracelma. Já não tem aqui nenhum. Já não tem nenhum. Continua a ser a dinâmica do Bom Dia com a Energia, esta conexão permanente. Para além, Iracelma, também das mensagens, né, dos ouvintes que continuam a chegar até nós, sobre dão-nos conta do trânsito nesta manhã e vamos assim interagindo por mensagens com eles, uma maneira diferente, mas a melhor forma de passarem bons momentos aqui ao nosso lado, principalmente nas manhãs quentes do Bom Dia com a Energia na 102.7. Exatamente, continua a aquecer, a aquecer. E aguardando a todo instante pela chegada do nosso convidado, um músico que vem também a brilhantar ainda mais esta manhã. Naturalmente, nós certamente vamos ter um pouco daquilo que vai ser o espetáculo musical, não é? Com as devidas aspas aí no Bom Dia com a Energia. Sem sombra de dúvidas. Nós voltamos daqui a pouco, vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão e daqui a pouco nós voltamos. Um ponto e vírgula, Iracelma, disseste muito bem, também para os nossos estimados telespectadores. Voltaremos a qualquer instante. Bom Dia com a Energia. Bom Dia com a Energia, João Alves, e a atualidade continua aqui no Manhã Girassol. A Ministra de Estado para o Setor Social, Maria do Rosário Bragança, apresenta amanhã, na sede da ONU em Nova Iorque, o segundo Relatório Nacional Voluntário de Angola sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. A apresentação do documento acontece no Fórum Político de Alto Nível, que decorre até ao dia 23 deste mês. Sob o lema promover soluções sustentáveis, inclusivas e baseadas na ciência e na evidência para Angola 2030 para o desenvolvimento sustentável e os seus objetivos para não deixar ninguém para trás, o Fórum Político de Alto Nível reúne altos representantes governamentais, organizações internacionais, académicos, sociedade civil e setor privado. O evento é tido como a principal plataforma global para acompanhamento, análise e avaliação dos progressos na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, partilha de experiências e melhores práticas, onde os países relatam voluntariamente a implementação dos ODS, partilham lições aprendidas e identificam desafios comuns e soluções inovadoras para acelerar o cumprimento. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, apresenta nesta sexta-feira o segundo Relatório Nacional Voluntário de Angola sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, depois de ter orientado nesta quinta-feira a reunião de coordenação com os integrantes da delegação angolana, momento antecedido de um encontro de cortesia com o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas. A delegação angolana, liderada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, integra ainda o Secretário de Estado para o Planeamento, o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas e a diretora dos Assuntos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores, entre outros responsáveis. Atualidade fora de portas, o continente africano registrou 93,5% de todas as mortes por cólera ocorridas neste ano. O dado é do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças no Mundo. A instituição africana apela para atenção especial à cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Entretanto, reconhece também a redução de alguns casos em vários países mais afetados. De acordo com a Instituição Continental de Saúde, o registro de 93,5% dos casos de morte por cólera é referente a até junho deste ano. A África não só registrou o maior número de mortes no mundo, como alberga 82% de todos os casos registados. Existem 28 países atualmente com registro de casos de cólera. Destes, pelo menos 21 são africanos. No continente berço, o Sudão do Sul apresenta o pior quadro, com 62.982 casos e 1.096 mortes. A seguir, a República Democrática do Congo, com 36.402 casos e 926 mortes. No país, se verifica atualmente o maior desafio, com um aumento de quase 30% das infecções e de quase 4% das mortes na última semana. Kinshasa, a capital congolesa, é a mais preocupante devido às inundações e ao fraco acesso à água, segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, que sublinha que a situação em Kinshasa merece não só atenção, mas também ação. Entretanto, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças destacou que houve redução de casos em alguns dos países mais afetados nas últimas 4 semanas, como são os casos de Angola e Sudão. Até 10 de julho, o continente africano tinha o registro de 3.969 mortes. 69 pessoas morreram na sequência de um incêndio ocorrido num hipermercado numa cidade no sul do Iraque.
O incêndio ocorrido nesta quarta-feira deixou ainda 11 pessoas desaparecidas, segundo fontes citadas pela agência Reuters. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas um relatório inicial da polícia sugere que as chamas haviam começado no chão, onde perfumes e outros cosméticos eram vendidos, e o governo da cidade afetada assegurou que dentro de 48 horas seriam dadas as primeiras informações sobre os resultados iniciais das investigações. As autoridades pedem luto nacional em memória das vítimas. A justiça espanhola colocou em prisão preventiva o suposto líder de um grupo xenófobo e da extrema-direita, suspeito de ser o autor do apelo à caçada de imigrantes na localidade de Torre Pacheco. Segundo a agência lusa, trata-se de um homem de 28 anos, alegado líder do grupo Deportem-nos Já, que foi detido na região da Catalunha. O suspeito foi detido sem possibilidade de fiança, de acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. O detido é suspeito de crimes de incitação ao ódio, pertence à associação ilícita para cometer delitos discriminatórios e posse ilegal de armas. A localidade de Torre Pacheco, na região de Múrcia, no sul de Espanha, tem sido cenário de concentrações e distúrbios durante a noite, envolvendo grupos conotados com a extrema-direita, que responderam a apelos na internet através da rede social Telegram para uma caçada a imigrantes. Segundo as forças de segurança espanholas, 14 pessoas foram detidas desde sábado, dia do início. E mais de 500 pessoas morreram durante os ataques nos confrontos no sul da Síria, desde domingo último. O dado foi avançado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que divulgou a informação nesta quinta-feira, dia também marcado pela reação do primeiro-ministro israelita ao cessar-fogo, que, segundo Benjamin Netanyahu, foi alcançado graças ao uso da força. Segundo a organização não-governamental, em Sueida, no sul da Síria, morreram pelo menos 243 membros das forças governamentais, 154 civis, incluindo 83 pessoas sumariamente executadas por membros dos Ministérios da Defesa e do Interior sírios, 79 combatentes drusos, 18 combatentes beduínos e 3 membros de tribos beduínas executados sumariamente por combatentes drusos. O observatório refere ainda que 15 membros das forças sírias foram mortos em ataques israelitas. A ONG sublinhou também que as forças sírias se estavam a retirar da cidade de Sueida, na sequência de um novo acordo de cessar-fogo alcançado nesta quarta-feira. A propósito, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que o acordo de cessar-fogo foi conseguido pelo uso da força e não por pedidos ou súplicas. Netanyahu referiu que alcançaram a paz pela força, a tranquilidade pela força, a segurança pela força em 7 frentes. A declaração foi feita por via de um vídeo, no qual o primeiro-ministro israelita sublinhou que Israel não permitirá que as tropas sírias sejam enviadas para o sul de Damasco. E nesta quinta-feira, o exército israelita começou a erguer um muro na fronteira com a Síria, nos Montes Golã, junto às vedações de arame farpado já erguidas, que centenas de drusos atravessaram de ambos os lados na quarta-feira. O objetivo é impedir futuras incursões e travessias de ambos os lados. E o momento agora é para a revista de imprensa, a análise habitual, a sexta-feira, de alguns temas que marcaram a atualidade nesta semana. E vou à conversa com o Comanho da Rosa, jornalista. Comanho, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Iracelma. Bom dia a telespectadores. Vamos já começar o primeiro tema, o acidente rodoviário que vitimou 30 pessoas na Serra da Leba, 32 feridos em estado crítico. A sinistralidade rodoviária continua a constituir preocupação no nosso país. É verdade, passaram-se mais ou menos 15 dias desde a última vez que cá estivemos a falar sobre isso. De facto, as coisas não se alteraram muito, as estradas nacionais continuam a ser um polo de, digamos assim, de tragédia mesmo, e essa última talvez tenha sido a maior nos últimos tempos, mais de 30 mortos, é de facto uma tragédia, bem reagiu em nota. Portanto, só para dizer que a Serra da Leba, em relação a isso em concreto, a Serra da Leba é um postal de visitas, é um local turístico de referência do nosso país. E isso também mostra aquilo que aconteceu na Serra da Leba, né? No Planalto da Umpata, como também é chamado, demonstra um pouco a forma como tratamos os locais turísticos. Ou seja, a Serra da Leba, que é, como já preferimos, um local de visitas,
acaba por ser um local de tragédia, uma má notícia associada a um lugar que devia ser de boas referências sempre. Aquele lugar em que as pessoas, em qualquer parte do mundo, sempre se lembrassem de Angola, pensavam, claro, na Serra da Leba. Hoje é um local de tragédia, devia ser corrigido este problema. E corrigindo como? Já falamos outro dia, 15 dias, né? Nós precisamos de apertar, digamos assim, o cerco à inspeção dos veículos automóveis, porque não é possível conseguir-se reduzir a taxa de mortalidade nas estradas, porque é a segunda maior causa de morte em Angola, depois da malária. Não se consegue fazer isso sem que haja um sistema de inspeção de automóveis, veículos motorizados, eficaz. Não existe isso. As pessoas podem dizer, olha, mas existe aqui a inspeção dos veículos antes deles entrarem pela primeira vez para a inspeção. É preciso uma inspeção contínua. Exatamente, periódica, mais rigorosa, como existe em outras partes do mundo. Nós podemos replicar bons exemplos até de países aqui próximos que fazem isso e têm as taxas de mortalidade nas estradas muito baixas, ou pelo menos em termos numéricos razoáveis. Nós aqui não, nós temos tragédia atrás de tragédia. Essa chama-nos a atenção e acho que demanda de nós, das autoridades também, toda a atenção e uma medida enérgica em relação a isso. Fiscalização e inspeção dos veículos e um investimento maior na prevenção, mediante a sensibilização dos utentes da via pública. É preciso que hajam campanhas, mais campanhas. Nunca é demais sensibilizar. E nós vemos noutros lugares, as pessoas todos os dias têm, por meio por via da comunicação social e outras formas de comunicar, campanhas de sensibilização para um trânsito, uma condução responsável. Muito bem. Nós aqui não vemos isso tanto, portanto, devíamos mudar, alterar o quadro. Seguimos já para o próximo tema. Esta semana nós destacamos, as famílias mostram-se preocupadas porque não conseguem fazer poupança, muito por conta do contexto atual. Este é, de resto, um assunto que afeta-nos a todos. Sim. Mas, Comenho, a questão que lhe coloco, mesmo não sendo um economista, é possível falarmos de poupança no contexto vigente? Bom, é quase impossível. A resposta é, para ser claro, é impossível. Disse que eu não sou economista. Acho que todos os angolanos hoje são obrigados a ser um pouco economistas, né? Saber fazer contas à vida até. Nós vivemos uma situação muito, muito perigosa, eu diria mesmo, porque as pessoas... nós temos um mercado informal muito, muito significativo. Nós acompanhamos políticas económicas direcionadas para o setor, principalmente para o setor público. Nós consideramos, digamos assim, o salário mínimo, consideramos o salário da função pública, aumentos. Mas quantos funcionários da função pública nós temos? Nós somos poucos funcionários públicos. Acho que a maior parte dos angolanos, jovens, a maior força de trabalho, está no setor informal. As políticas digamos assim, para mitigar os efeitos, digamos assim, da subida do custo de vida, não devem ser direcionadas somente para o setor dos funcionários públicos, para a função pública. Deve-se considerar o grosso da força de trabalho. A maior parte está na informalidade. Diga? A maior parte está na informalidade. Exatamente, e as famílias vivem disso, a maior parte das famílias vive disso. Portanto, existem outras soluções para esse tipo de situação que a Angola vive. E a solução não é necessariamente cortar nos subsídios, aumentar a carga tributária, porque, na verdade, só encarece a vida das populações, só empobrece as famílias e isso é muito mau, como eu disse, é perigoso. Muito bem. Comenho, o próximo tema, os fertilizantes distribuídos já pelo Executivo deixam de ser gratuitos. A informação foi avançada esta semana pelo Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos. Olhando para esta medida, que impacto é que poderá trazer naquilo que é a agricultura, não é o setor produtivo nacional? Bom, nós temos aqui um caso interessante, ligado também ao encarecimento da vida das populações e o empobrecimento das famílias. Essa medida, na verdade, vai empobrecer as famílias porque
Se repararmos, nós não temos uma agricultura industrializada tão consolidada assim. Existe. Já é de alguma forma expressiva. Mas nós temos ainda assim uma agricultura familiar que inclusive faz parte das políticas do próprio Estado. O setor da agricultura e florestas tem uma atenção especial, pelo menos diz ter uma atenção especial à agricultura familiar, porque é ela a principal fonte dos alimentos da maior parte da população, principalmente das zonas rurais. E não só. O que é que acontece? Cortando os fertilizantes, no acesso digamos assim, gratuito aos fertilizantes, é claro que as famílias vão ressentir-se. A produção da agricultura familiar vai ressentir-se. E isso vai encarecer os produtos, né, produzidos no campo, e vai empobrecer as famílias. Terão que pagar, já no próximo ano agrícola vão ter que pagar para ter os fertilizantes. E já sabemos que nem todo o solo, não é uma realidade assim que as famílias não precisam digamos assim, de adubar e fertilizar os solos. Não, precisa de ser fertilizado para que haja melhor produção e os produtos saiam com melhor qualidade. E a verdade é essa, a agricultura familiar vai ressentir-se. O consumidor final vai ter que pagar mais caro para obter os produtos do campo. Claro, porque nós temos uma agricultura familiar que é também de subsistência. As famílias precisam da sua própria produção para se alimentar e para sobreviver, mas também para comercializar. Outras famílias precisam destes produtos e, claro, que encarecerá a produção do campo na agricultura familiar também. Seguimos já para o próximo tema. A dívida de Angola com a China, o maior credor externo do país, diminuiu no primeiro semestre deste ano de 10 mil milhões de dólares para 8,5 mil milhões. São dados apresentados esta semana pela Unidade de Gestão da Dívida Pública. Voltamos a olhar para este ponto, a redução da dívida com o maior credor externo, como já fiz referência. Há aqui um sinal de que Angola continua a cumprir com os seus compromissos com a China. Bom, é verdade, é um facto importante. Desde 2017, que isso é uma questão de opção política, puramente. O presidente João Lourenço, quando assumiu a chefia do Estado, definiu um novo modelo digamos assim, de gestão da economia, e principalmente do investimento. Ele optou por um investimento privado direto e não esta forma de abordar com parceiros internacionais em que fazem investimento colateralizado ao petróleo. E a ideia é que se reduza essa exposição, que é grande e é perigosa também para a economia nacional, fazer relação como esta em relação à China. Portanto, reduzir a exposição da nossa economia a um credor externo e associando logo a um bem como o petróleo é perigoso. Mas também temos que perceber, a China não é só um parceiro, digamos assim, não é um qualquer parceiro. A China é o maior credor de todas as principais economias africanas, aquelas que mais crescem. Pois, nós quando decidimos reduzir a dívida com a China, nós já chegamos a 24 mil milhões de dólares. É sinal de que as políticas traçadas pelo Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço estão no bom caminho? Eu não calcionaria desta forma. Em relação ao serviço da dívida, em relação a resolver o problema com a dívida com a China, sim, estamos a fazer bem, mas a que preço? É preciso perceber isso, porque os Estados Unidos são credores, aliás, a China também é credora da economia americana. Os Estados Unidos devem à China acima de 32 mil milhões de dólares. Nós estamos agora em 8. Nós nos focamos em reduzir ou eliminar a dívida com a China. Mas terá um preço necessariamente. Por isso é que quando nós temos relações entre Estados, é preciso considerar outras coisas. A questão da confiança política. Como é que a China, como é que a parte chinesa recebe digamos assim, essa vontade quase cega de Angola eliminar a dívida, quitar toda a dívida com a China? Nós apontamos para 2028. Como é que a China recebe isso? Bom, é importante perceber que nós, quando reduzimos e eliminamos toda a dívida com a China, apontamos isso como uma meta quase que incondicional.
precisamos também sinalizar para outros parceiros, porque senão parece sugerir alguma desconfiança entre China e Angola. Portanto, nós temos a China como maior credor, temos os investidores de Eurobonds como o segundo maior credor da economia angolana e o FMI. Nós continuamos a virar-nos para o FMI e as organizações do Bretton Woods. Já vimos também que o FMI não é a melhor solução para todos, mas continuamos a insistir para isso. Costuma-se dizer, Iracelma, Deus ajuda quem cede madruga, né? Mas também ajuda quem muda de caminho percebendo-se que está no caminho errado. É importante perceber isso. Nós podemos ainda, digamos assim, não colocar, ou optar por não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se continuarmos a insistir em ficar só com o FMI, principalmente o FMI, abdicando de outros parceiros, até um pouco traindo a confiança de alguns parceiros tradicionais, podemos não chegar ao porto seguro como pretendemos. Muito bem, vamos avançar para o último tema, olhar para as condecorações. Ontem o Presidente da República condecorou militares das Forças Armadas angolanas por ocasião dos 50 anos da nossa independência, que o país vai assinalar já a 11 de novembro. Aqui o destaque recai para os ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, que foram condecorados com a medalha da Palma Militar. Que avaliação se pode fazer desta condecoração? Bom, eu acho que aqui há uma situação que eu diria que não vem tarde, né? Porque ela é feita no momento certo, que é os 50 anos da nossa independência, mas há pelo menos um separar de águas, uma divisão de águas. De facto, nós temos o Presidente Agostinho Neto, o Presidente José Eduardo dos Santos, foram os comandantes em chefe. Os únicos que tivemos até agora, até João Lourenço agora, na condição de chefe de Estado, que essa é a condição para ser comandante em chefe, incluídos nessa primeira distinção do sistema de condecorações das Forças Armadas angolanas. É importante que não olhemos só para esses dois casos. Nós temos até inclusive heróis nossos fardados. Alguns deles são anónimos, são completamente desconhecidos da nossa população, da nossa memória coletiva, muitas vezes aparecem com algumas citações, meras citações, e nesse quadro das condecorações foram referenciados e foram reverenciados pelos seus atos de bravura, de coragem, que resultaram precisamente quer na independência, quer na paz e unidade nacional. Portanto, nós precisamos de olhar não só como um gesto que simboliza o reconhecimento numa altura especial do nosso país, 50 anos de independência, mas também olhar para as pessoas, para as figuras que estão a ser condecoradas como um repositório, digamos assim, da memória coletiva. Se olharmos para os generais, todos foram condecorados, os comandantes foram condecorados, almirantes, também generais e almirantes, percebemos que está aí um pouco da nossa história, que a nossa história também foi feita de guerra e esses senhores que estão a ser condecorados são os nossos heróis e devem ser, sim, reconhecidos e reverenciados até de todas as formas, porque eles merecem. Muito bem. Coelho da Rosa, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Iracelma Arnaldo. Bom dia a todos os telespectadores da Girassol e estamos juntos até a próxima semana. E nós seguimos com atualidade aqui no Manhã Girassol. Luanda foi nesta quinta-feira palco de uma conferência sobre inteligência artificial, onde especialistas, membros do governo e representantes internacionais discutiram as potencialidades da tecnologia para o desenvolvimento de Angola, com destaque para os setores da saúde, educação e administração pública. Durante o evento, o secretário de Estado para a Saúde e Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, sublinhou os avanços que o país tem registrado com a adoção de ferramentas de inteligência artificial, mencionando que Angola foi pioneira na realização da primeira cirurgia transatlântica assistida por inteligência artificial. Já falamos que é um marco internacional. A cirurgia foi feita no Cardeal Alexandre Nascimento, mas o cirurgião tinha uma equipa cá. O cirurgião estava em Orlando, Estados Unidos da América, mais de 17.000 quilômetros. Por isto, o nosso país está de parabéns, porque do ponto de vista infraestrutural,
interviu o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto dos parceiros nacionais, passamos aqui a publicidade, o Unitel e outras empresas que também tiveram na estabilização do sinal para que este ato fosse possível. O engenheiro Virgílio esteve bem na base antiga nestas leads e aqui podemos integrar. Por isto, a cooperação internacional, a nossa parceria com os Estados Unidos da América é uma prática concreta. O governante destacou ainda que a implementação de tecnologias inteligentes tem permitido maior eficiência na gestão hospitalar, diagnósticos mais rápidos e melhoria na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Qual é a vantagem? A redução de erros. Por quê? Porque minimizamos, treinamos alguém que pensa um pouco por nós, antes de nós fazer a validação, redução de erros médicos. É óbvio, sim. Maior eficiência no atendimento ao paciente, sim. Agilidade no diagnóstico e tratamento, já dissemos anteriormente, adianta tudo. Personalização no cuidado no tratamento da base de dados e a melhoria na gestão do sistema de saúde. E das mais de 5 mil unidades sanitárias que nós temos, quase mais de 200 unidades sanitárias, 259 unidades sanitárias foram construídas no âmbito do PIM, PIP, nos últimos anos. E destas, falamos daquelas mais de 13 do nível central, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cardeal do Alexandre, Materno Infantil, etc, etc, todas elas com tecnologia de ponta e com softwares que usam inteligência artificial. A conferência serviu ainda para apresentar projetos em curso que visam a integração da inteligência artificial nos serviços públicos. Voltamos a espreitar os títulos nas capas dos jornais nacionais e internacionais nesta sexta-feira. Começamos esta segunda ronda na capa do The New York Times, que escreve: Trump autoriza procurador-geral a buscar divulgação de parte do material de Epstein. O jornal britânico The Times escreve: forças especiais do Reino Unido, espiões do M16 e oficiais militares são citados em vazamento de dados afegãos. O jornal espanhol La Vanguardia traz em destaque investigação judicial. Montoro usou a agência tributária para aceder a processos judiciais secretos. O ex-ministro recebeu dados confidenciais de jornalistas, rivais políticos e celebridades. Estamos a olhar para a capa do Le Figaro em França, que escreve: a Síria está a mergulhar no caos. Dominada pela violência sectária em que o seu exército se envolveu e enfraquecido pelos bombardeamentos israelitas, o novo governo enfrenta o risco da implosão do país. E na capa do jornal desportivo A Bola é destaque: Leão agarra-se ao capitão. Juventus quer Hudjumant, Sporting responde com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Olhamos novamente para a previsão do tempo. A cidade de Luena terá nesta sexta-feira sol e algumas nuvens. Prevê-se que os termómetros marquem 9 graus de temperatura mínima e que a máxima chega a atingir os 29 graus. Vamos olhar para a umidade relativa do ar, que deverá chegar na cidade de Luena aos 37%. É tempo para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Está de volta à atualidade no Manhã Girassol nesta sexta-feira e vamos à rua pela última vez para conferir o trânsito, saber como estão as coisas, se há fluidez no trânsito, se continua carregado e se os automobilistas estão a trafegar na normalidade. O último contacto com o Ernesto Jaime. Olá, Ernesto, muito bom dia.
Bom dia, Iracelma. Agora já estamos num ponto diferente. Sabe que esta equipa móvel, como costuma dizer o João Alves, percorre por várias artérias da cidade capital para fazer então a radiografia do trânsito nas principais avenidas. Obviamente que não damos a conhecer apenas de pontos críticos, de pontos congestionados, mas também de pontos onde a circulação faz-se de uma melhor forma, tal como este ponto que nos encontramos. Aqui é no bairro Catamboro, na rua principal da Revolução de Outubro. É a Revolução de Outubro. Aqui é também um troço rodoviário muito estratégico, pois este ponto liga o aeroporto, o centro da cidade, o Zamba 2 e assim por diante. Este é um ponto estratégico, tal como fizemos referência. E do ponto de vista de circulação rodoviária, também é um ponto que muitas vezes registra engarrafamento, porém hoje o cenário está completamente diferente. Vamos sempre realçar isto, pois a sexta-feira já sabemos que é sinónimo de agitação. Aqui este ponto, aqui na rua Revolução de Outubro, o trânsito faz-se na tranquilidade, tal como mostram as imagens. O movimento aqui de veículos faz-se de forma tímida, vamos assim considerar, devido aos contornos que também existem aqui e os bairros adjacentes à mesma via e o número de peões que vão fazendo travessia de um lado para o outro. Estas imagens que podemos ver aqui capturadas pelo Suba Pedro é este viaduto que se impõe então aqui nesta mesma avenida, podemos assim considerar. Por aqui o trânsito faz-se na tranquilidade. Por aqui passam veículos que sobem para o centro da cidade e os que descem para o aeroporto e a seguir para outros pontos como o Rocha, Padaria, Multiperfil, Benfica, ou para quem vai, por exemplo, aos congoleses e queira, por exemplo, chegar também a pontos como Vila de Viana. Iracelma, este é o cenário que se pode descrever aqui. Não há registro de engarrafamento. Parece que hoje muitos automobilistas estão a descansar, só assim em tom de brincadeira, mas o que se pode avançar mesmo é que o trânsito faz-se na tranquilidade, trafega-se normalmente, não há motivos de grandes alaridos, não há motivos de alarmes no que diz respeito ao trânsito. É esta radiografia que se pode fazer, Iracelma, nesta sexta-feira, uma sexta-feira, vamos dizer, tímida, quer do ponto de vista do próprio clima também e do ponto de vista de circulação que já se faz na cidade capital, quer de veículos automóveis e também de pessoas nas principais artérias da cidade capital. Iracelma, os cumprimentos são de Suba Pedro nas imagens e Ernesto Jaime. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Bom fim de semana. E a movimentação rodoviária a esta altura na zona do Prenda, um cenário completamente atípico, não é? Trânsito extremamente fluido, recomenda-se, é só escorregar, como temos estado aqui a dizer, é só deslizar. Deixamos o trânsito e vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. Trânsito, o desporto, não o trânsito, com a Georgina João. Vamos falar sobre o melhor que acontece, não é? Dentro e fora do nosso país, no que a atualidade esportiva diz respeito. Georgina, muito bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para casa, para as pessoas que nos acompanham a esta hora. Vamos falar, sim, de uma modalidade que faz parte da linha dos 7 metros, que é o handball. Já temos finalistas no Campeonato Nacional, termina já neste sábado. Como dissemos a semana passada, é sempre a mesma coisa e não é diferente agora. Vamos ter militares
e também polícias, ou seja, 1º de agosto, Interclube vão então jogar no sábado, às 18 horas, no pavilhão Paulo Bunze, a final da edição número 46 do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Handebol. Vamos falar também de futebol. Pedro Gonçalves ontem teve um grosso de jogadores na primeira sessão de treinos, tendo em vista o campeonato que se avizinha, que é o CHAN, que vai acontecer em 3 países, nomeadamente Quênia, onde Angola vai fazer a primeira fase, que é a fase de grupos, vai jogar também na Tanzânia e Uganda. Angola está no grupo A, ao lado de Marrocos. Temos aqui o conhecimento de que Marrocos é uma equipa muito forte a nível de África. Tem uma equipa que venceu, não me lembro agora o nome, mas que venceu a Liga dos Clubes Campeões de África. A maioria dos jogadores vão estar nesta prova. Atenção que é uma equipa difícil, mas não impossível de ser vencida. Aliás, na semana passada nós tivemos aqui prova de que o futebol é um mistério. Exatamente. É um mistério. O Chelsea e o PSG. Exatamente. Então não poderá ser diferente, ou seja, queremos que seja diferente também. Angola poder na estreia ter um resultado positivo diante de Marrocos. Vamos jogar também diante da República Democrática do Congo, que já está habituada a esta prova. Atenção que também não poderá ser fácil ultrapassar. Não será um osso fácil de um roer. osso duro de roer, aquele bem duro mesmo. E vamos ter também no nosso grupo, temos também no nosso grupo a Quênia e Zâmbia, que com as devidas aspas são equipas teoricamente fracas, mas, mais uma vez, a atenção que no futebol já não existem equipas fracas. Existem surpresas. Exatamente. Georgina, João, vamos começar a jogada informativa, não é? Vamos sim. Vou bater aqui um livre da linha dos 7 metros. Vamos a isto. Vamos sim. Vamos começar com handball. Militares e polícias disputam neste sábado, às 18 horas, no pavilhão Paulo Bunze, a final da edição número 46 do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Handball. O 1º de agosto entrou melhor ao anotar os primeiros golos do jogo. No entanto, a banca conseguiu acertar a sua defesa e melhorar o ataque, com o marcador a registrar 7-6 ao intervalo a favor dos militares. No segundo tempo, o 1º de agosto esteve determinado em marcar presença na final, um ano depois de estar ausente. A formação rubro e negra entrou ansiosa, todavia, apercebendo-se da situação, o técnico Felipe Cruz chamou os seus pupilos ao aproveitar um desconto de tempo que fez bem à sua equipa. Os militares melhoraram o ataque planeado, pautado pela paciência, e fortificaram a defesa, obrigando a banca a cometer vários erros. 21-11 a favor dos militares foi o resultado final. O treinador do conjunto do 1º de agosto, Felipe Cruz, mostrou-se satisfeito com a vitória, apesar da exibição menos boa. Temos noção de que a exibição não foi muito boa, mas ainda assim, mesmo jogando mal, ganhamos de 10 bolas. Aqui salientar, sobretudo, creio que alguma ansiedade, algum nervosismo por parte da nossa equipa em termos ofensivos. Nós não tivemos muito bem. No primeiro tempo já tínhamos 13 perdidas de bola, não sei o total agora com o segundo tempo, ainda não tenho esses dados. Mas, de facto, os nossos processos ofensivos hoje estivemos muito aquém daquilo que a equipa pode produzir. A ansiedade tomou conta da equipa, o que era importante a equipa ganhar, mas não fomos tão competentes em termos ofensivos. Mas há outro aspecto que é positivo, nós sofremos 11 golos. No outro jogo das meias finais, na partida entre irmãos siameses, o Interclube A, que busca o tricampeonato nacional, teve mais intensidade ao levar a melhor no primeiro tempo por 15-9. O campeão nacional venceu os Mini Polícias por 26-15. José Pereira Quido, treinador do Interclube A, falou em objetivo cumprido do seu conjunto. Entramos bem e controlamos o jogo desde os primeiros minutos. Sempre tivemos uma margem confortável. Pese embora o jogo também não teve em minha opinião, não teve uma intensidade alta. Mas o que destacar para já é que vamos para a final sem nenhum jogador lesionado. Na máxima força. A final do Nacional será disputada neste sábado, às 18 horas, entre o Interclube A e o 1º de agosto. A partida acontece no pavilhão Paulo Bunze.
Agora vamos falar de futebol. Na primeira sessão de treinos dos Palancas Negras, tendo em vista o CHAN, Campeonato Africano para os jogadores que militam nos campeonatos internos, foi privilegiada a recuperação física dos atletas. Arrancou nesta quinta-feira a primeira fase de preparação dos Palancas Negras visando o CHAN 2024, que será realizado este ano no Quênia, Tanzânia e Uganda. Para a primeira fase, o selecionador Pedro Gonçalves conta com 35 jogadores que estão focados e gratos pela oportunidade, segundo afirmou o médio Aguinaldo. Sabemos que somos 35 e todo mundo está aqui com vontade de estar nos 23 finais. É trabalhar, da minha parte eu vou trabalhar para constar na lista final e dar o melhor para ter uma oportunidade. Já o defesa Edi Afonso, que terminou a época passada com alguns problemas físicos, disse que há tempo suficiente para o combinado nacional estar a nível e mostrou-se preparado para o embate. Depois de algum tempo parado, agora se calhar focamos mais na vertente física, que trabalhamos nisto para ver se conseguimos recuperar o tempo que ficamos parados. De certeza que temos bastante tempo para fazer isso. O grupo está motivado, está concentrado, sabe daquilo que tem que fazer, sabe dos seus objetivos. Vamos trabalhar essas 2 semanas fortemente para conseguirmos chegar à competição bem fisicamente, trabalhar também aspectos. Seleções do Marrocos, Quênia, Zâmbia e República Democrática do Congo. O terceiro encontro, realizado esta quinta-feira entre o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e os jornalistas desportivos, teve como pano de fundo a adulteração das idades dos jogadores. No terceiro encontro com a imprensa, Rui Falcão começou por falar sobre os grandes desafios que tem estado a tentar cumprir na posição de principal titular da pasta juvenil e desportiva do país. O que mais ficou taxado é que, sob a sua gestão, muitas coisas negativas, antes vistas como normais, estão a ser endireitadas, como o caso da alteração de idades dos atletas. Felizmente, é um dos males que nós já estamos a combater. E só é possível fazer esse trabalho porque nós estamos em campo a fazer essa detecção. Infelizmente, e por razões óbvias, como vocês sabem, e eu queria deixar isto muito claro, nós estamos a trabalhar neste momento, não só no processo antidopagem, mas também num problema muito complexo, que não é um problema do desporto, é um problema de Estado e que tem que ter esse nível de abordagem. Tem que ter esse nível de abordagem. Não é normal, em país nenhum, que haja um tão elevado número de jovens com as idades, se me permitem a expressão, aldrabadas. Nesta sala foram abordados vários assuntos de forma aberta, dos quais falou-se muito sobre a remodelação das infraestruturas esportivas em todo o país. Também tivemos a grande certeza que a seleção da Argentina de futebol estará aqui em Angola, no âmbito das festividades dos 50 anos de independência. Apenas colocaram várias exigências de acolhimento. Um dos assuntos que também ficou patente foi a questão dos pagamentos dos prémios em todas as modalidades desportivas. E sobre o Afrobasket 2025, competição que o nosso país vai acolher no mês de agosto, está tudo preparado para a prova. Sobre esse e outros assuntos poderemos desenvolver nos programas desportivos da Rede Girassol. Mas estão contadas as notícias para esta sexta-feira, no que o desporto diz respeito aqui no Manhã Girassol. Na última edição da semana, Georgina, só me resta desejar-te um ótimo fim de semana e até a próxima. Obrigada, igualmente. Até a próxima. Nós já seguimos aqui com a atualidade no Manhã Girassol. É tempo para a última conexão com a Girassol FM. João Alves, uma vez mais, bom dia. Minutos derradeiros nesta edição do Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol. Resta-nos apenas tempo para dizer bye-bye, não é? Ao som desta maravilhosa música, que o tempo não tem coragem de apagar. Tu me manque. É ridícula. Espero ter pronunciado bem. Tá perfeito, sim, senhora. Então, tá perfeito. Tu me manque a encerrar esta nossa conexão, não é? É verdade. Foi muito bom da minha parte.
voltar não vou chorar, a estar contigo e também com os radiovintes, não é? Porque os nossos fiéis radiovintes que estão connosco de segunda a sexta-feira estiveram connosco hoje no último dia de programa. É verdade. Então, como dizia, não vou chorar, como acontece normalmente às sextas-feiras e nos momentos de separação. Obrigado também por esta oportunidade que dão a rádio mais uma vez. Agradecemos da nossa parte todos os nossos telespectadores e esta equipa maravilhosa do Manhã Girassol. Hoje à sexta-feira, naturalmente. Voltaremos, como disseste muito bem, Iracelma, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para o nosso compromisso habitual. Nós começamos às 6 e vocês às 7 da manhã, mas o importante é que cortamos a meta juntinhos. Muito bem. João Alves, bom fim de semana, meu colega. Eu já sei que este fim de semana promete muitas atividades que começam precisamente hoje, sexta-feira, depois da jornada laboral. Pensei que já tivesse esquecido, não é? Não me esqueci. Por acaso, depois eu vou lá no off tentar perceber os caminhos que vais trilhar ao longo desse fim de semana, a ver se consigo seguir também a pedalada, não é? Mas estou curiosa. Vou perguntar no off. Oh, Jesus. Obrigado também, Iracelma. Um bom dia e bom fim de semana também para si e para os nossos estimados telespectadores. O encontro está marcado para segunda-feira, pontualmente, a partir das 6 e vocês às 7, como já o dissemos. Que tudo corra bem neste final de semana, que revitalizemos as nossas energias a fim de, com muita determinação, à segunda, estarmos aqui de volta pontualmente às 6. Bom dia com energia. Bom dia, João Alves. E nós aqui deste lado colocamos também ponto final a esta edição de sexta-feira do Manhã Girassol. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na segunda-feira, pontualmente às 7 da manhã. Estamos juntos.